na Venezuela, não é isso? Olha aí, França, a manchete 1 da Socorro. Vídeos. Terremotos na Venezuela registram centenas de mortos e milhares de desaparecidos. A ajuda internacional começa a chegar. Socorro. Amadeu, são 920 mortos. O governo da Venezuela informou agora há pouco, na verdade atualizou agora há pouco esse número, 920 mortos. E a ONU estima que cerca de 50 mil pessoas estão desaparecidas e quase 7 milhões de pessoas em toda a Venezuela são de alguma forma afetadas pelos 2 terremotos que aconteceram na última quarta-feira. Equipes de resgate passaram a noite tentando encontrar sobreviventes embaixo dos escombros e os familiares se agarram à esperança de que vão encontrar um parente, vão encontrar um ente querido vivos. E há muitas cenas comoventes como essa que a gente está vendo aí. Tem também a cena de uma criança, a gente tem imagens aí dessa criança, uma criança pequena, olha, ela foi resgatada com vida. Acho que a gente tem um pouquinho do áudio, da emoção do momento. Pois é, outra cena também comovente foi de uma mulher que deu à luz no meio dos escombros, no escuro. A criança nasceu no meio dessa tragédia. E também tem uma cena de um cachorro. As equipes de resgate encontraram, olha que coisa mais fofa, esse cachorro. E a primeira coisa que eles fizeram foi dar água para o animal, enquanto preparavam o resgate. O cachorro também foi resgatado bem, foi resgatado com vida. Em La Guaira, a cidade mais atingida pelo tremor, os 2 principais hospitais estão lotados, os funcionários sobrecarregados e a escassez de medicamentos, segundo médicos que deram entrevistas para agências de notícias. 17 países e a ONU já enviaram ajuda, que já chegaram e mais vão chegar. São socorristas, equipamentos, cães farejadores, ajuda humanitária. Estados Unidos ontem anunciaram o envio de 150 milhões de dólares, o equivalente a 780 milhões de reais, em ajuda humanitária, e também já mobilizaram, já enviaram para a Venezuela equipes que eles chamam equipes de resposta a desastres, como bombeiros, profissionais da saúde, cães farejadores, e até o Papa. O Papa doou para a Venezuela 100 mil euros, o equivalente a 600 mil reais. Amadeu. Franci, um sofrimento que é maior exatamente pela precariedade da infraestrutura das principais cidades atingidas por esse terremoto, né? E Amadeu é um país que já estava em moratória, porque inclusive antes desse terremoto, analistas apontavam que a dívida da Venezuela deveria se revelar em 240 bilhões de dólares, porque foi contratada uma consultoria dos Estados Unidos para dar uma dimensão real da dívida do país. Então é um país que não tem sequer recursos para uma reconstrução, além da estrutura já deficitária. Agora, em relação à ajuda dada, Amadeu, esses 150 milhões de dólares dos Estados Unidos é troco diante do que o país comandado pelo Trump tem arrecadado com o sequestro do petróleo da Venezuela. Então, o Trump, que pede ali dezenas de bilhões de dólares para dar continuidade à compra de armas, à guerra, aos conflitos que os Estados Unidos está, ele deveria ter vergonha de dar apenas esse montante para a reconstrução da Venezuela. Denis. Amadeu, é importante destacar que nesse momento, né, nessa ação emergencial, tem a ajuda dos Estados Unidos, até por conta dos últimos acontecimentos. O Brasil também enviou alguns profissionais do estado de São Paulo para ajudar nesse processo, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, os cães farejadores, para ajudar nas buscas. São mais de 20 mil pessoas, se eu não estiver enganado, que ainda permanecem ainda sem algum tipo de informação do paradeiro dessas pessoas.
Há também a informação com relação à questão do Japão, que tem praticamente ali os mesmos problemas, Amadeu, mas tem a tecnologia, como nós falamos ontem, né? O estudo, o avanço dos estudos para, pelo menos ali, você diminuir os impactos desse mesmo problema que a gente viu aí na Venezuela, que já começa a se falar sobre essa possibilidade. Mas o momento agora é justamente esse trabalho feito aí por alguns países para tentar resgatar essas pessoas ainda com vida. Agora, é bem triste o que a gente está vendo e houve, inclusive, um rescaldo pequeno em cidades brasileiras, não é, Cecília? Que sentiram tremores leves. Tal foi a intensidade do que aconteceu lá, nunca vista nos últimos 100 anos, Cecília. Com certeza, já pode ser considerado aí um desastre natural que vai ficar marcado. O Brasil, que não costuma ter um histórico desse tipo de incidente acontecendo aqui, teve cidades onde foram sentidos tremores ali, mesmo que de forma mínima, ali próximo já da fronteira com a Venezuela, já foi notado isso. E é uma tristeza realmente esperar que sejam encontradas mais pessoas com vida e reforçar aqui esse ponto que o Francis trouxe do sequestro de petróleo por parte dos Estados Unidos com relação à Venezuela, porque é um absurdo. E nesse momento, esse valor aí que foi doado ao país deveria ser considerado, era irrisório, assim, uma coisa que não ajudou praticamente em nada. Vamos para